Dia 30, nós teremos as nossas eleições, amém? E eu sei que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa comprometida e que você é uma pessoa que se deixa ser usada por Deus. Mas eu sei também que a gente está no meio aí de uma batalha muito forte, não é? E todos nós estamos. Eu queria aproveitar nesses 3 domingos que nós temos, aí 2, né, porque o dia 30 é o último, falar com você algumas coisas, de uma forma bem sucinta, sobre os princípios que nós temos que ter para nós escolhermos as pessoas que estarão dirigindo a nossa nação. Tá bom? Amém? Então, eu queria falar isso com você hoje bem rápido, e logo depois nós vamos para os nossos avisos. Então, a primeira coisa que eu queria falar com você é que nós somos cristãos. Amém? Nós somos cristãos. Então, se fôssemos muçulmanos, eu estaria falando aqui para pessoas que têm princípios muçulmanos. Falaria sobre Alá, sobre Maomé, sobre o Alcorão, que são coisas específicas deles. Se nós fôssemos hinduístas, eu falaria para você sobre Brahma, sobre Ganesha, que são os deuses deles. Sobre a Rig Vedas, que é a Bíblia deles. Mas nós somos cristãos. Então, nós temos que nos basear naquilo que o nosso Deus, Jesus, falou. Naquilo que Ele falou. Ou seja, os princípios da minha vida precisam estar norteados naquilo que o meu Deus falou. Jesus. Amém? O seu Deus é Jesus, o meu Deus é Jesus. Então, os princípios daquilo que Ele trouxe, são fundamentais na nossa vida. Então, princípios e valores são a matéria-prima das nossas consciências. Aquilo que nos faz escolher, aquilo que nos faz ter as nossas preferências, passam pelo filtro dos princípios. Aleluia. Então, os nossos princípios como cristãos são importantes. E a gente está, devido à forma como nós estamos vivendo, nós não estamos sabendo bem os nossos princípios, e é isso que está trazendo tanta confusão na mente da gente. Então, eu queria que a gente lembrasse de algumas coisas. Quem é o cristão? Por que você é cristão e que eu sou cristão? Por quê? Porque o que Cristo falou é o que baseia a minha vida. O que Ele ensinou são os princípios que eu tenho. Amém? Então eu queria convidar você a abrir, por exemplo, lá em Lucas. Sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5, versículo 11. Lucas 5:11 fala assim: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Está falando de quem aqui? Dos primeiros cristãos. Pedro, Tiago e João. Eles deixaram tudo. Todos os seus conceitos anteriores. Toda a sua forma de ver a vida anterior. Todo o seu jeito de ver Deus e as coisas que baseavam a sua vida. Eles deixaram tudo aquilo e seguiram Jesus e começaram a viver conforme Jesus falava. Os seus princípios foram mudados. Amém? Então, uma coisa importante para mim e para você: o seu princípio precisa ser o princípio daquilo que Jesus falou. Não é o que as pessoas ensinam, não é o que a faculdade, a universidade ensina, não é o que os filósofos falam,
Não é o que a mídia diz, mas é o que Cristo traz para você e para mim. Esse é o nosso princípio. Então, os primeiros cristãos deixaram tudo e seguiram Jesus. E outro exemplo que eu queria dar para você, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, versículo 20, fala assim: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O que está acontecendo aqui? Paulo perseguia os cristãos. Se você ler lá no capítulo 9, Paulo persegue os cristãos. Ele acha que Cristo é um impostor. E aí Cristo se apresenta a ele, se revela a ele, e ele se converte. E aí os princípios de Paulo mudam. Percebe? Paulo é transformado. Então hoje em dia está uma bagunça, porque tem cristão que é até ateu. Você sabia? Tem gente que se diz cristão e é ateu. Como pode? É impossível. Então, Paulo perseguiu os cristãos, mas depois do encontro com Jesus, os seus valores mudam e ele prega a favor de Cristo. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Rapidamente. Estou querendo dizer para você que ser cristão é tomar decisões baseadas no que Cristo ensinou. No que Cristo ensinou. Então eu vou falar, a partir de hoje, não vai dar para falar tudo que Cristo ensinou, mas as coisas mais importantes, no meu ver. Primeira coisa que Jesus ensinou, Mateus capítulo 22, versículo 37. Esse aqui eu queria que você lesse junto comigo, eu já estou terminando. Mateus capítulo 22, versículo 37. Olha o que o teu Deus ensinou, falou. O que o seu Jesus ensinou. O que o seu Cristo ensinou. Se você é cristão, você precisa crer nisso. Amém? Vamos ler juntos? Vamos lá. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Foi a primeira coisa que Jesus falou. Coisa mais importante na sua vida deve ser Deus. Ele tem que estar acima de toda a ideologia, ele tem que estar acima de todas as coisas, ele tem que estar acima de tudo. Então, o primeiro princípio na nossa vida tem que ser Deus. Então, Jesus cria em Deus. Jesus cria em Deus. Se ele falou para amar a Deus, é porque ele cria em Deus. Então, eu preciso crer em Deus, e a pessoa que eu vou colocar como meu presidente precisa, segundo os meus princípios, precisa crer em Deus. Então, se eu falo que sou um cristão, eu preciso ter esses princípios. A minha escolha, as minhas preferências passam por isso. Passam por isso. E terminando, os princípios daquele que eu vou colocar como meu presidente também precisa ser esse. Porque senão é incoerente. Amém? Então, ame ao seu Deus. Esse é o primeiro princípio. E veja se as pessoas que vocês estão votando ou pretende votar têm esse princípio também. Amém? Vamos falar juntos esse versículo último. Mateus 22, 37. Ame
o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, então, para os avisos.